Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou Fernanda Rodrigues, professora de língua portuguesa. É muito bom estarmos juntos aqui no Dever em Casa na TV. E o tema da aula de hoje é locuções adverbiais, modificadores de textos. Na aula de hoje, você irá aprender sobre as locuções adverbiais. Mas antes de começar, eu vou passar algumas informações sobre a aula. Enquanto isso, estudante, prepare um caderno, um lápis e uma borracha para a aula de hoje. Dessa forma, você pode fazer anotações e resumos para que depois consiga revisar o assunto da aula de hoje. E já marcou sua presença na aula de hoje? Se ainda não, é só você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e marcar a sua. Essa aula foi planejada para o 7º ano dos anos finais. Trabalhe a habilidade identificar em textos lidos ou de produção própria advérbios e locuções adverbiais que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. E tem como objetivo aprender sobre locuções adverbiais por meio da teoria e análises de tirinhas. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Vocês já tiveram alguma dúvida na hora de escrever as palavras? Veja só as palavras. De novo, separado ou de novo, junto? E essa outra aqui? De repente é separado ou de repente é escrito assim, junto? E a outra palavra, com certeza. Com certeza é assim, separado? Ou é assim, tudo junto? Na hora de escrever um texto, saber essas palavras é muito importante. Vamos então conferir como essas palavras são escritas? Vamos lá! Temos aqui, então, duas possibilidades. Com certeza separado e com certeza junto. Qual é a escrita correta? É assim, com certeza separado ou com certeza junto? Eu vou dar um tempo para você pensar. Se você falou que a palavra com certeza é escrita assim, separado, acertou. Esta forma de escrever a palavra com certeza está incorreta, está errada. Vamos para a próxima? Como escrevemos a palavra de novo? É assim, tudo junto ou é separado? Pense um pouco. Bom, a palavra de novo é escrita assim, ó. É escrita separada. E agora, vamos para a próxima palavra. De repente, é escrita assim, separada, ou é escrita assim, tudo junto? Pense um pouquinho aí. A palavra de repente é escrita assim, ó. De repente, separada. Dessa forma aqui, ó, de repente, tudo junto, está incorreto, está errado, tá bom? Viu só como essas palavras são tão usadas no nosso dia a dia? Viu como elas são escritas? Todas essas palavras, com certeza, de novo e de repente, são escritas dessa forma aqui, ó. Todas são escritas de forma separada. Percebeu? Bem, e você sabia que todas essas palavras são locuções adverbiais? Isso mesmo, todas elas são locuções adverbiais. Vamos entender melhor o que são locuções adverbiais? Locução adverbial é uma expressão formada
por duas ou mais palavras que têm a função de um advérbio. Então, a primeira informação que você precisa guardar é que a locução adverbial é formada por duas ou mais palavras, e a segunda informação é: essas duas ou mais palavras, a locução adverbial, tem função de advérbio. Mas você sabe o que é um advérbio? O que é um advérbio? O advérbio é um modificador. Mas o que é um modificador? Modificador é aquele que muda. Mas modifica o quê? Vamos dar uma olhada. O advérbio, ele modifica um verbo, modifica um adjetivo e modifica um advérbio. Essas três coisas: um verbo, um adjetivo e um advérbio. Se a locução adverbial se comporta como um advérbio, significa que ela funciona como um modificador. Mas locução adverbial modifica o sentido do quê, professora? Assim como advérbio, ela também modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do advérbio. Dessas três coisas também. Existem alguns tipos de locuções adverbiais. Vamos conhecer algumas. Começando pelas locuções adverbiais de lugar. Veja um exemplo de locução adverbial. Veja só. O exemplo 1. O caderno está ao lado, perceba que ao lado está aqui em negrito. O caderno está ao lado da mesa. Perceba que ao lado indica um lugar. É ao lado da mesa. Perceba também que, como já aprendemos, uma locução adverbial possui duas palavras ou mais. Veja só, aqui nós temos duas palavras. Nesse caso, as palavras são ao, uma palavra, e lado, duas palavras. Agora vamos só olhar o exemplo 2. Veja só. Exemplo 2. O amigo está por perto. Perceba aqui a palavra em negrito, a expressão em negrito. Por perto. Nesse caso, a expressão adverbial é por perto. E nesse caso, indica o quê? Proximidade. Proximidade. Por perto, proximidade. Algumas locuções adverbiais de lugar são, veja só algumas delas. Por perto, como nós acabamos de ver, para dentro, para fora, em cima, ao lado, à esquerda, à direita, etc. Tudo isso aqui vai indicar lugar. Temos também as locuções adverbiais de tempo. Veja só alguns exemplos. Exemplo de número 1. À noite vou ao shopping. Perceba que a expressão à noite, que está ali em negrito, indica o tempo em que a ação vai acontecer ou já aconteceu. No exemplo que acabamos de ver, este aqui, exemplo de número 1, existe o verbo vou. Perceba aqui, vou. Esse verbo indica futuro. Esse tempo, esse momento será à noite. Agora vamos dar uma olhada no exemplo de número 2. Depois de amanhã é domingo. Veja só, que dia é domingo? Depois de amanhã. Perceba que a expressão depois de amanhã demarca o tempo. Então, à noite e depois de amanhã são locuções adverbiais de tempo. Veja alguns exemplos de locuções adverbiais de tempo. Em breve, à tarde, de repente, hoje em dia, de madrugada, de manhã, de vez em quando, etc. Todas essas expressões são locuções adverbiais de tempo. Temos também as locuções adverbiais de afirmação. Veja só os exemplos, acompanhem aí. Exemplo 1. Com certeza vou passar na prova de português. A pessoa afirma que vai passar na prova de português.
A palavra com certeza demonstra certeza. A pessoa não tem dúvidas de que ela vai passar na prova de português. É uma afirmação. Agora veja o exemplo de número 2. Sem dúvidas, concordo com você. Sem dúvidas aponta para uma certeza também. Então temos aqui uma afirmação. Agora veja alguns exemplos de locuções adverbiais de afirmação. Sem dúvida, na verdade, com certeza, de fato, por certo. Veja só, todas essas expressões estão se referindo a uma afirmação. A pessoa não tem dúvidas daquilo que ela está falando, ela está afirmando, tem muita certeza do que está dizendo. Temos também as locuções adverbiais de negação. Veja alguns exemplos. Exemplo de número 1. De jeito nenhum vou deixar de ver a minha avó. De jeito nenhum, esse aqui, ó, negrito, significa que ele não vai fazer. É uma negação. Ele não vai deixar de ir de jeito nenhum. Agora, veja o exemplo de número 2. Não quero deixar de sonhar nunca. Nessa frase, a palavra nunca indica também uma negação. Então, por isso, locuções adverbiais de negação. Veja alguns exemplos de expressões que são locuções adverbiais. De jeito nenhum, de modo algum. Todas essas expressões indicam uma negação. Veja aqui a locução adverbial de intensidade, que também pode ser chamada de locução adverbial de quantidade. Veja alguns exemplos. Exemplo de número 1. Eu quero viajar de novo. A expressão de novo mostra muita intensidade, ela quer repetir. Agora veja o próximo exemplo. Ele comprou frutas em excesso. Nesse caso, em excesso significa muito. Ele comprou muitas frutas. Isso significa o quê? Intensidade. Agora veja algumas locuções adverbiais de intensidade ou de quantidade. Veja só. De pouco, de todo, de muito, em excesso, etc. Na aula de hoje, você viu algumas locuções adverbiais. Eu sei que foram muitas, mas vamos entender como isso funciona melhor no texto? Eu aposto que vai ficar ainda mais fácil para você entender. Veja só essa tirinha aqui do Armandinho. Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar aí. Veja só. Às vezes são caros, mas e daí? E as promoções? E os sebos? Em bibliotecas públicas, você pega livros de graça. Não invente desculpas para não ler e leia. Vamos por partes, começando pelos personagens. Você conhece esses personagens da tirinha? Essa é uma tirinha do Armandinho, como eu disse. Armandinho é esse personagem aqui, ó, de cabelo azul. E essa menina que está aqui do lado dele é a sua amiga. Perceba que na tirinha os dois estão usando um uniforme, veja só. E é um uniforme que é escolar. Armandinho está de mochila e a sua amiga também. Os dois estão de mochilas. Nesse caso, pode ser que ou estejam indo à escola ou estejam voltando da escola. Eu aposto que vocês conhecem bem esse cenário. Perceba também que Armandinho está com um livro na mão. Vamos fazer uma análise bem rápida, começando pelo primeiro quadrinho. Eu vou fazer a leitura, acompanhe aí. Às vezes são caros, mas e daí? E aí a amiga de Armandinho responde. E as promoções? E os sebos? Já deu para perceber que os dois estão falando sobre livros. Armandinho está defendendo a ideia de que são caros, mas a sua amiga mostra que existem possibilidades para comprar livros mais baratos, como as promoções e os sebos. Você sabe o que é um sebo? O sebo é o nome popular dado a livrarias que compram, vendem e trocam livros usados, e por isso é mais barato. Veja só o segundo quadrinho. Vou fazer a leitura também. Em bibliotecas públicas, você pega livros de graça.
Além das promoções e dos sebos, a sua amiga dá outra opção, as bibliotecas públicas. A amiga mostra que existem muitas possibilidades. Agora veja só o terceiro quadrinho. Não invente desculpas para não ler e leia. Agora sua amiga afirma que o que Armandinho está dando é desculpas para não ler. E dá um conselho. Diz para ele não inventar desculpas e para ele ler. É um bom conselho, não é? Bom, na aula de hoje você aprendeu sobre locução adverbial. As locuções adverbiais são muito usadas no nosso dia a dia, nas nossas falas e nos textos escritos também. Você viu que a locução adverbial é uma expressão formada por duas ou mais palavras que tem a função de um advérbio, de um modificador. Quais são as locuções adverbiais presentes aqui na tirinha que você acabou de ler? Eu vou dar um tempo para você encontrá-las. E aí, sabe quais são as locuções adverbiais? Vamos por partes. A locução adverbial, a primeira, está aqui, ó. Às vezes. E a segunda está aqui. Em bibliotecas públicas. E você sabe locução adverbial de quê? Sabe quais são as funções dessas locuções adverbiais? Eu vou dar um tempo para você pensar. Às vezes, que a gente encontrou bem aqui, lá no início, é uma locução adverbial de tempo. Lembrando que as locuções adverbiais de tempo têm a função de indicar quando ocorre um acontecimento. Nesse caso, o acontecimento ocorre aqui, às vezes, de vez em quando. Já em bibliotecas públicas, é uma locução adverbial de lugar. E aponta para o lugar que uma ação aconteceu ou pode acontecer. No caso da tirinha do Armandinho, uma ação futura, uma ação que pode acontecer. E nesse lugar, isto é na biblioteca que você pode pegar livros, é neste lugar. Viu só como as locuções adverbiais podem aparecer no texto escrito? Viu só como funciona, como elas funcionam como modificadores do texto? Agora chegou a hora de você praticar o que você aprendeu. Vamos lá? Vamos para a atividade número 1. Leia a tirinha abaixo. Eu vou ler e vocês vão acompanhando aí. Fala baixo por quê? Não tem mais ninguém aqui. Por respeito às memórias, filho. Em uma biblioteca você pode viajar pelo mundo, conhecer lugares, pessoas, inclusive nós mesmos. Agora, para você pensar e responder. O que você entendeu sobre o que acabou de ler? Qual foi a sua interpretação do texto? Eu vou dar um tempo para você pensar. Vamos fazer a leitura aqui da primeira tirinha, para a gente fazer uma interpretação do texto. Vamos entender melhor essa tirinha. Vamos lá? Fala baixo por quê? Não tem mais ninguém aqui. Por respeito às memórias, filho. Que lugar é esse que Armandinho está? Que lugar é esse que precisa ser respeitado? Veja só a segunda tirinha. Acompanhe a leitura. Em uma biblioteca, você pode viajar pelo mundo. Um lugar em que não se deve falar alto é uma biblioteca. E por que isso? A biblioteca é um lugar em que as pessoas precisam de silêncio para ler e estudar.
Segundo a mãe de Armandinho, essa leitura pode fazer a pessoa viajar pelo mundo. Agora, veja a terceira tirinha. Conhecer lugares, pessoas. Veja só que agora até aparece um livro. Um livro aqui, bem aqui no cantinho do quadrinho. E a mãe de Armandinho continua falando sobre a importância e o benefício da leitura. Segundo ela, é possível também conhecer lugares e pessoas. Agora veja o quarto quadrinho. Não só é possível conhecer lugares, pessoas, mas olha só o que está escrito. Inclusive, nós mesmos. Ou seja, ter um autoconhecimento. Nos conhecermos mais. Ou seja, essa é uma tirinha que mostra a importância da leitura como uma forma de viajar para os lugares, não fisicamente, mas pela imaginação. O escritor da tirinha acredita que a leitura é uma ótima forma de conhecer lugares, pessoas e conhecer a si mesmo também. Vamos agora à atividade de número 2. Veja só. Quais são as locuções adverbiais presentes na tirinha? Quais são suas funções? Eu vou dar um tempo para você pensar. As locuções adverbiais são em uma biblioteca e pelo mundo. Veja só, aqui ó, no segundo quadrinho. As duas são locuções adverbiais de lugar. Lembre-se que aqui está indicando o lugar em que está acontecendo alguma coisa. Neste caso é uma biblioteca e neste caso aqui ó, é pelo mundo. E aí, conseguiu fazer as atividades? Acompanhou as respostas? Eu espero que sim! E já marcou a sua presença aqui nas aulas da TV? Se ainda não, é só você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e marcar a sua. Agora, veja um resumo do que você viu na aula de hoje. Veja tudo que você aprendeu. Na aula de hoje, você aprendeu sobre locuções adverbiais. Descobriu algumas locuções adverbiais, como de tempo, de lugar, de afirmação, de negação e de intensidade. Viu que as locuções adverbiais são muito usadas no dia a dia e viu como as locuções adverbiais aparecem nas tirinhas. Agora eu vou deixar um desafio para você. Primeiro vou ler a tirinha, acompanhe a leitura. Às vezes, deitado na cama à noite, eu me pergunto, por quê? Então, uma voz vem e me diz, por que o quê? Pergunta de número 1, atividade número 1. O que você entendeu da tirinha que acabou de ler? Aqui, você vai fazer uma interpretação do texto. E a atividade número 2 é, na aula de hoje, você aprendeu sobre locuções adverbiais. Quais são as locuções adverbiais presentes na tirinha? E quais são as suas funções? E aí você vai enviar pra gente aqui, ó, pelo WhatsApp, pelo telefone 27 99661 0143, ou você vai apontar o seu celular aqui, ó, pro QR Code que está aparecendo na sua tela e enviar as atividades pra gente. Eu vou dar um tempo para você tirar uma foto da atividade e enviar pra gente, combinado? Um tempo para você. E você conhece todas as redes sociais do Dever em Casa na TV? Além do WhatsApp, que você usa para o envio das atividades, nós temos também o Instagram, o Facebook e o nosso site, que é www.tvdeverencasa.com.br. No site você tem acesso a algumas das nossas aulas aqui do Dever em Casa na TV.
Veja só, com este QR Code que está aparecendo aqui, ó, na sua tela, você pode entrar aqui, ó, apontar o seu celular para o QR Code e ter acesso a todas as redes sociais do Dever em Casa na TV. A nossa aula está terminando. Foi muito bom estarmos juntos aqui no Dever em Casa na TV. Até a próxima! E lembrem-se que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!